Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo e será sobre cristãos desanimados precisando de ajuda pastoral e não pede, com vergonha de ser expostos. Assunto muito importante para que nós possamos aí alcançar muitos irmãos para edificação espiritual. O estudo será postado no YouTube, Facebook. Seja um evangelizador. Compartilhe, inscreva-se no meu canal no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas. Isso é importante. Às vezes você compartilha e alcança alguém que precisa ouvir. Dê um like, um joinha. O tema será a vida cristã e o efeito gangorra. Como isso, pastor Hermes? Efeito gangorra? Efeito gangorra é o que vemos hoje na realidade sobre o nível espiritual que se propaga o evangelho em contexto geral. Não quero citar aqui denominações. Isso não é do meu interesse também. O interesse aqui é levar para você a mensagem do evangelho, a salvação. E esse efeito gangorra é o nível do crente estar em cima, estar embaixo. Estar triste, estar alegre. Quer ir ao culto, não quer ir ao culto. Está no culto, mas a cabeça está fora do culto. A vida cristã e o efeito gangorra. Talvez você não perceba isso dentro do ambiente que você participa aí, nas denominações, ou na própria igreja que você participa. Para que se compreenda isso, tem que haver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E conhecimento da personalidade e caráter das pessoas. Não é porque a pessoa se torna crente que ela já tem uma personalidade mudada, um caráter mudado. Ela está dentro daquela vida ainda. Isso você vai compreender aqui ao estudo. Quero fazer uma oração para que possamos começar na direção do Espírito Santo, que tem todo o controle sobre nossas vidas e nos dá a interpretação, conhecimento e revelações da vontade de Deus pela intercessão em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico pela vida, por estar mais uma vez, Senhor, nessa rede social, levando aos meus irmãos e amigos esse ensinamento, Senhor, da Santa Sagrada Escritura, importante, Senhor, para muitos que vivem nessa geração. Eu rogo a Ti, Pai, que aqueles que estarão ouvindo compreendam e entendam que existe uma saída para as situações. Existe uma saída, Senhor, para que eles possam compreender que tudo está no controle do Senhor. Eu rogo pela Tua misericórdia, mesmo aqueles que estão sendo aflitos por Satanás, que sejam, Senhor Deus, edificados com esse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Quero ler aqui em Gálatas capítulo 2, capítulo 1, versículos 6 e 7, da leitura que vamos fazer. Maravilhou-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Não é isso que acontece hoje? Qual evangelho que você conhece? E lá naquele tempo de Paulo já havia isso. Muitos judaizantes queriam transtornar o evangelho com circuncisão, com rituais da época, apesar que ainda hoje muitas igrejas querem trazer rituais do Velho Testamento para dentro da igreja. Tem nada a ver, irmãos, nada a ver. O qual não é outro, mas há algum de vós que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha aí, ó. Mas alguns inquietam.
Eu sou daquela igreja, eu sou da outra igreja, eu pertenço àquele ministério, da outro ministério, meu ministério é mais antigo, o outro começou lá não sei aonde, aqui nós fundamos não sei o quê, ladeando-se com o evangelho. Isso é carnal, totalmente carnal. Provérbio 27 e 23, Salomão escreve aqui, ó, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Existem pastores realmente que se preocupam com o rebanho. Estão sempre acompanhando eles. Quer seja fora nas reuniões de culto, como nas reuniões de culto. Mas há muitos, irmãos, que ficam a desejar. O interesse financeiro tomou conta da cabeça de muitos que foram iludidos pelo bel prazer da vida financeira, sobrevivendo sobre o Evangelho. Mas, olha a introdução aqui. Há muitos cristãos desanimados com a situação que vivem. Motivo, ouvir o Evangelho da mudança de vida, não da nova vida. Vem que Jesus vai mudar a sua vida, você vai ser abençoado, você não vai ter falta de nada, você vai ser próspero. Não é isso o Evangelho. Evangelho é nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Novo Testamento não nos dá base sobre pregar, ensinar sobre prosperidade. O sacrifício do Senhor Jesus foi para perdão dos pecados, ou perdão do pecado. Muitos do ministério interpretam a prosperidade de Israel, do Velho Testamento, claro, usando como testemunho para negociar a fé. Usam as bênçãos que Deus concedeu a Israel desde a saída do Egito para negociar a fé com os novos que hoje querem ouvir o Evangelho, mas eles colocam primeiro: você tem que vir e saber que a sua vida vai mudar financeiramente. Não se prega mais salvação. Não se prega mais transformação, nova vida, para entrar no céu. Vamos lá. O sacrifício do Senhor Jesus foi para perdão dos pecados, como já disse. Muitos ministérios interpretam a prosperidade da nação de Israel, desde das 12 tribos, usando até textos de Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, como testemunho de que Deus tem que abençoar sua vida. Deus quer abençoar sua vida, então venha. São os verdadeiros vendedores da salvação. E quantos não estão neste meio, hein? Quantos não estão neste meio? Significado desanimado. Falta de motivação, não envolve com o grupo, perdas de interesse nas atividades da vida social, ou atividades da igreja, não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, frequentam os cultos, mas não estão no culto. Precisam urgentemente de orientação pastoral ou acompanhamento profissional. Pode ser influência maligna, como também pode ser princípios de depressão. Há muitas pessoas na igreja que estão com princípios de depressão, porque não consegue alcançar o nível espiritual que ele quer. Ele está mais embaixo do que em cima. É uma gangorra, é a balança do direito. Tem que estar nivelado com a fé, com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Paulo falava isso a respeito da igreja de Coríntios. Sobre a celebração da ceia, eles se ajuntavam para menosprezar os outros que não podiam trazer alimentação mais sólida,
mais diversificada, porque eles tinham a ceia como um piquenique. Não era o partir do pão e tomar o cálice. Naquela época. Imagine hoje, irmãos, quantas pessoas tomam a ceia com dificuldades espirituais, não achando aquele ombro amigo, aquela confiança. Dentro da igreja não há uma expressão, a gente vai falar aqui, não há uma comunhão. Porque os crentes não comentam um com o outro da sua situação. Acabou-se o culto, cada um vai para a sua casa. E nenhum crente visita outro, a não ser que ele more perto um do outro, aí sim. Comunhão. Não é o Salmo 23, acompanhe com sua ideia que os irmãos vivam em união. União é algo diferente de comunhão. União é você ser unido. Comunhão é você ser participativo naquilo que você precisa realizar em prol da sua reunião, que é espiritual. Há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muita gente fraca dentro dos ambientes. E às vezes o pastor ali não consegue atingir essas pessoas com seu pastoreado. Às vezes querem tantas vidas dentro da igreja, 100, 200, 400 membros, ganhei tantos membros, e às vezes não é isso o mais importante, mas é saber como que eles estão espiritualmente. Fracos, desanimados, sem perspectiva de vida espiritual, cumpre-se a obrigação de ir aos cultos, porque já não sente mais nada, estão doentes. Doentes. Que tipo de doença é essa que Paulo fala? É a doença de não ter força para fazer uma consulta com seu pastor, para que ele detecte onde está o vírus, o problema. Não que o pastor seja um médico, mas ele vai ver o estado espiritual. Se ele não conseguir detectar, como já disse, ele manda procurar um profissional. Não é mesmo? Procurar um profissional. Mas na direção do Espírito Santo, irmãos, vamos aqui iniciar o estudo. Eu fiz só uma introdução. É um estudo que o Espírito Santo me deu, que eu fiquei admirado ao começar ele. Que a gente às vezes está tanto tempo servindo o Senhor e não percebe que as pessoas estão em dificuldades espirituais dentro do ambiente da igreja. E ver todo mundo ali alegre, isso nós vamos falar já já. Presta atenção, o mundo tem que sair de dentro de nós. Não estou dizendo que ser rico é pecado, como estou falando aí, sobre a pessoa não alcançou uma vida próspera. Mas querer ficar rico negociando a salvação é pecado. Não ser crente porque os crentes são abençoados, são crentes felizes, mas não, está enganado. Você vai ver o que eu vou dizer aqui ainda mais adiante. Acorda, meus irmãos. Esses mercenários da fé irão prestar contas ao Senhor Jesus, sabe? Pessoas que viram no Evangelho um meio de vida, em tirar proveito das pessoas. Simples. Tem algumas pessoas que são espertas, não caem nessa lábia. Mas a mais simples, querendo ficar rico facilmente, já é um
um desejo carnal da própria pessoa, que se ilude com a palavra daquele que está falando. Aí ele entra em engano, porque a palavra é engano, e ele dá tudo para querer mudar de vida e acaba perdendo o pouquinho que tem. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha aí, quer ficar rico através do Evangelho? Porque foi iludido com essa palavra. Mateus 7, 22, 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Ser mau, injusto, aproveitador, perverso, querer o seu próprio bem, e quer trazer isso para dentro da igreja? Ministérios, ou ministério e obreiros do Senhor Jesus, meus irmãos, companheiro na obra. Jesus colocou o rebanho que está sobre os seus cuidados, vidas que foram libertas do pecado, com vários traumas sociais, vieram com aquelas sequelas da vida, problemas financeiros, problemas conjugal, problemas de saúde, problemas de desânimo, problemas, sabe, irmãos, a igreja é um hospital. A Bíblia é o remédio. Agora, o batismo nas águas não apaga o que está na consciência. É símbolo de sepultamento. Ao levantar das águas, Deus não se lembra ou não olha para você como um pecador, mas como filhos. E há muitos que acham que batizou nas águas ou tomou um banho sem ensinamento, sem instrução nenhuma. Já viu uma criança andar sozinha? É assim um novo convertido. Como eu já disse no começo, né? Mas se eu não disse, a árvore tem uma raiz, essa raiz é o Senhor Jesus, e o tronco é a seifa que corre para os galhos. E muitos frutos se dão. Só que uns frutos saem bons, outros não. Por que isso? Falta de cuidado. Não que a árvore, como disse para vocês, que é um símbolo, que eu estou dizendo aqui, né, uma comparação. Mas nessa árvore, muitos galhos saíram com várias interpretações. Várias interpretações. E Deus olha para você como filho, na sua sinceridade do seu coração. Romanos capítulo 6, versículo 2, 3 e 12. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? Você foi sepultado nas águas como símbolo da morte do Senhor Jesus. Não reine, portanto, o seu pecado em vosso corpo mortal, para que obedeceis às suas concupiscências. Quer dizer, o pecado não pode estar habitado na sua vida carnal, no seu corpo mortal. Essas concupiscências aí são desejos carnais, ganância, inveja, tudo qualquer forma de vida que a pessoa pensa, batizei e já sou novo. Não, você não é novo ainda. Você ainda está se renovando através da palavra de Deus. Porque precisa ouvir. Se você não ouvir a palavra, como é que você vai ser uma pessoa experiente na obra de Deus? Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Deus nos recebe como filhos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Satanás vê você com a semelhança do Senhor Jesus, ele fica furioso, ele quer te derrubar, ele quer procurar todos os meios. Por isso, com o passar dos anos, Satanás irá usar das suas estratégias para tirar os fiéis da caminhada, dizendo, sua vida não é próspera, a necessidade está sempre na sua porta, seu irmão na fé é mais abençoado, lembra-se da vida passada que você tinha? Agora você quer achar que essa vida nova aí, você não tem uma vida passada ruim? Essa é a acusação dele. Você já está em Cristo, nova criatura é. E fala até o vizinho seu que não é crente, não passa necessidade. Já passou por isso? Em você ter isso na cabeça, é o inimigo usando para derrubar você, né? Olha só, na década de 1980, não se ouvia falar sobre o evangelho da prosperidade. A mensagem era: Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a mensagem do evangelho. Por que ficar florindo aquilo que já está totalmente embelezado pela palavra de Deus? Por que colocar mais tinta no pavão de tantas cores que ele tem? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo... Ou seja, 1 Pedro 5:8, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda buscando uma brecha na sua vida. E se acharem... Romanos 8:12 fala assim, ó, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus, irmãos, esquece, o diabo faz você lembrar, mas Deus não faz você lembrar. Você já orou alguma vez dizendo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso, eu lembrar do meu pecado? Deus, por que o Senhor está fazendo isso, eu lembrar de como eu era? Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Porque a minha vida não consegue prosperar. Não. Deus não vai fazer isso. Você não sabe como Satanás trabalha. Ó, uma conclusão aqui, já estou parando. Ser consagrado ao ministério pastoral tem que transmitir confianças aos membros. Digo você, irmão, você, pastor presidente, você aí que é coordenador do seu setor, que consagra irmãos, pessoas sem experiência nenhuma, ele não tem culpa. Só porque ele dá um bom dízimo, porque ele te leva você para o churrasco, paga para você, dá bons presentes para você no seu aniversário. Você quer consagrá-lo a ele? Não, faça isso, companheiro. Você está estragando o evangelho do Senhor Jesus, porque você também está estragado. Olha, ser consagrado ao ministério pastoral tem que transmitir confiança aos membros. Há muitos que não perdem cultos, louvam e choram de alegria, é uma bênção. Mas há outros que estão chorando de tristeza, porque não está tudo bem. E você vê um membro chorando de alegria, recebendo ali aquela presença do Espírito Santo, e você vê o outro chorando, achando que ele está igual. Não está, ele está em dificuldade. Ele chora por causa da dificuldade. Porque não está tudo bem, a consciência acusa e tem medo de confessar. Por que será que ele tem medo de confessar? Há muitos pastores de confiança, mas outros que não inspiram confiança.
porque não foram preparados para cuidar de ovelhas, mas sim para cuidar das situações financeiras das ovelhas. E aqueles que estão em dificuldade financeira, que não contribuem, eles nem ligam. Eles abraçam aqueles que lhe convém, porque lhe trazem cestas, frutos. Mas aqueles que não trazem nada disso, são rejeitados. É uma pena estar falando isso, não é, irmãos? Pena. Mas é uma realidade, não adianta tampar o sol com a peneira. Você pensa que todas as igrejas que estão aí são igrejas que têm a presença do Espírito Santo? Não. Por que eu li aquela passagem? Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Então, há muitos que choram porque sua consciência estão acusando e têm medo de confessar, porque há muitos pastores de confiança, mas outros que não inspiram confiança, porque eles não têm experiência de ouvir o confesso. E sai falando, expondo a confissão. Tem muitos pastores, irmãos, que ouvem situações de cada membro da igreja, depois sai contando, porque ele tem amizade com um, amizade com o outro, e daqui a pouco tudo que o irmão contou para ele está no ouvido de todos os irmãos da igreja. Eu podia falar mais coisas aqui, mas eu não quero, sabe? Eu só estou aqui dizendo para você, Provérbios capítulo 18, versículo 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Se você não encontra pessoas que possam confessar, compartilhar a sua dificuldade, tem irmãos lá na igreja. Aquele ancião, aquele senhor de idade, aquela pessoa que não está sempre em oração, nas campanhas, nas consagrações, ele está sempre ali. É um irmão de confiança. Uma irmã também de confiança. Porque o crente que ouve, ou irmão ou irmã, um ancião, um pastor, um ministério, que ouve a dificuldade daquele irmão, daquela irmã, e sai falando, está em pecado, está em falha, porque não tem amor às ovelhas. Então, com isso, eu estou demorando um pouquinho aqui, porque há muitas pessoas doentes, fracas dentro da igreja. E os pastores só vê ali a entrada, o nome dele registrado no livro. Não sabe que às vezes lá em casa eles saem brigados dentro de casa, o marido com a esposa. O filho está oprimido porque o pai é nervoso, o crente está na igreja nervoso porque se torna uma ovelha nos cultos e um lobo em casa. Tudo isso, pastor, tudo isso tem que estar olhando e observando. Tudo isso. Muito bem, irmãos, está aí esse estudo para você. Podia falar umas coisas, mas já deu aqui quase 28 minutos de mensagem, tá? Há muitos que não se prendem muito assim em ouvir, nossa, meia hora de mensagem. É para o bem da vida espiritual de cada um que o Senhor Jesus me deu esse estudo. Eu vou orar aqui, encerrando, abençoando sua vida, seu lar, sua família, fortalecendo. Há pessoas de confiança que você pode procurar para contar. Ora, eu não sei porque disseram que se você tem que contar para o seu pastor, para o ministério, não. Isso aí são ensinamentos de homens. Pode dobrar o seu joelho, junto com o irmão, com a irmã ali, contar para ele, e fica entre vocês e o Senhor Deus, o Senhor Jesus. O que tem estragado as igrejas é isso, sabe? É isso. Os homens querendo se apoderar das ovelhas, querendo saber de tudo quanto passa na vida das ovelhas. Bom, vamos lá, irmãos, quero orar.
Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo, te glorifico pela vida, Senhor, pela salvação, pelo entendimento, Senhor, que me deste para falar aos meus irmãos e amigos ouvintes, aos ministros, Senhor, da tua palavra. Senhor, eu creio na bênção, na vitória, eu creio, Senhor, que trará efeito, Senhor, de renovação espiritual para muitos. Eu sei que o Espírito Santo, Senhor, que expressa com gemidos inexprimíveis cada oração, cada clamor, possa ouvir esse irmão, essa irmã, esse obreiro, esse ministério. Ajuda, Senhor, esta igreja. Sei, Senhor, que é uma expressão até assim um pouquinho em falar ajuda essa igreja, mas, Senhor, eu peço a Ti, ajuda esse ministério. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço. Amém. Deus abençoe, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.